Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui reunidos para a nossa conexão de oração. Seja um tempo precioso, onde a gente possa derramar o nosso coração diante do nosso Deus. E a palavra de Deus que nos convida para esse tempo de oração diz assim, a palavra do Senhor que nos convida hoje, 22 de dezembro, tempo do Advento. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. A palavra de Deus também diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E a palavra do nosso Deus também diz: a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor, louvando o seu nome pela sua misericórdia, que a gente possa cantar ao nome do Senhor, agradecer a Ele por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor da nossa vida. Oremos, irmãos e irmãs. Pai Santo, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é aquele que age em favor do teu povo, tu és um Deus que trabalha em favor das nossas vidas, e nós queremos, Deus, louvar, bendizer o teu nome, Deus. Queremos cantar a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, a tua beleza, a tua santidade. Por isso, Deus, que neste momento o Senhor receba a nossa adoração, as nossas orações, e que o Senhor fale ao nosso coração por meio do teu Santo Espírito. Fica sobre nós, abençoa-nos nesse tempo, ó Deus, compassivo, misericordioso, tão importante, em que nós celebramos o nascimento do Salvador, e é onde nós também, Deus, nos lembramos com expectativa e desejamos com esperança o teu retorno glorioso. Fica sobre nós, nós oramos em teu nome. Amém e amém. Amém. Vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento louvar o nome do Senhor através dessa canção, e essa canção é uma canção natalina que nos lembra exatamente desse tempo que nós estamos vivendo. Louvemos o nome do Senhor. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão.
e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que lá vem cantar aos pastores dos anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, Noite feliz, de Jesus Salvador, noite feliz, de Jesus Salvador. Amém. Este é o maior presente que nós recebemos do nosso Deus, que enviou seu Filho para nos salvar, para morrer na cruz pelos nossos pecados e assim trazer paz, perdão ao nosso coração. Queridos e queridas, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Judas, hoje o nosso último estudo. O fim é a glória de Deus, aonde nós vamos olhar os versículos 24 e 25 e vamos então meditar na palavra do Senhor, que nos ensina e nos lembra que Deus é único, que Deus é poderoso, que Deus é o centro de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, façamos juntos a leitura do texto sagrado, que diz assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém e amém. Oremos, queridos. Senhor, nós pedimos, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine neste momento agora que vamos meditar e refletir na tua santa e bendita palavra. Fala ao nosso coração e que possamos ouvir a tua doce voz. Fica sobre nós. Em teu nome nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós pensamos no finalzinho desse trecho de Judas, a gente entra numa parte onde o comentarista diz o seguinte: é possível que essa doxologia fosse cantada na igreja cristã primitiva. Esses dois versículos oferecem equilíbrio literário e cadência adequados para o cântico antifonal. Observe, por exemplo, os dois verbos principais do versículo 24, guardar e apresentar, junto com os qualificadores, tropeços e exultação. Os dois nomes com a posição no versículo 25, Deus, nosso Salvador, e Jesus Cristo, Senhor. Os quatro atributos, glória,
majestade, império e soberania. E a referência tripla ao tempo passado, presente e futuro, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. A conclusão dessa doxologia, desse louvor, dessa exultação equilibrada é a palavra Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a gente vê isso em vários textos, nós vemos a igreja adorando a Deus, a igreja louvando o nome do Senhor, a igreja exaltando aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que faz com que a gente realmente desfrute da alegria sem fim que temos em Jesus Cristo. E quando então, queridos, nós olhamos para esse texto bíblico, a gente percebe aí três coisas presentes nesse texto. A primeira é que Deus ele é poderoso. A segunda é que Deus é único. E, por fim, que Deus é o centro de todas as coisas que existem, daquilo que vemos, daquilo que não vemos. O Senhor é, de fato, o centro de toda a sua criação e o fim de toda a criação, de tudo que Deus criou, é para glorificar o seu nome e para alegrar o nosso coração. Olhemos, irmãos, para o texto e veja comigo, a primeira coisa que nós notamos aí nesse texto é que Deus é poderoso. O texto diz, e o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. O texto começa louvando, bendizendo, dando glória ao Senhor, lembrando isso, Deus é poderoso. E quando nós olhamos na criação, quando nós olhamos na história de Israel, quando nós olhamos na história da própria redenção, nós vemos um Deus poderoso agindo em favor do seu povo, agindo em favor do cumprimento das suas promessas e do seu propósito. E vejam que aquilo que a gente viu lá no comecinho dessa carta, aqui é lembrado novamente. Deus ele é poderoso para quê? Para nos guardar de tropeçar. Deus é poderoso para perseverar, para proteger o seu povo. E vejam, queridos irmãos e irmãs, como isso é bonito. Deus ele nos guarda de tropeçar, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos protege, e ao mesmo tempo Deus é aquele que nos apresenta, nos leva até a sua presença, diante da sua glória, com grande alegria. E como diz C.S. Lewis, a alegria é um assunto sério no céu. A alegria é o assunto do céu, é o assunto do nosso coração. E aqui nesse texto, nós vemos que Deus é poderoso para nos preservar, Deus é poderoso para nos guardar e nos levar à sua presença com grande alegria, com grande exultação. E sobre isso, eu vou colocar para vocês aí um trecho de um comentário bíblico, onde o autor diz o seguinte: apesar de os crentes verem a apostasia dos hereges, sabem que Deus é capaz de proteger aqueles que são seus e manter sua salvação intacta. Compare com a declaração exultante de Paulo: estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Plenamente cientes dos perigos de cair em tentação e serem atacados pelo pecado, Judas diz aos cristãos para colocarem sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Diz ele, pode guardá-los. Deus pode guardar seu povo como a menina dos seus olhos, pois são seus bens preciosos. O verbo guardar, no versículo 24, quer dizer oferecer proteção de ataques externos. Assim Deus protegeu o justo Noé e sua família das águas do dilúvio. Mas Noé teve que construir a arca. Consequentemente, o crente sabe que Deus lhe oferece os meios para se defender contra qualquer ataque. Portanto, ele deve usar esses meios para se proteger. Não somos capazes de entrar nos céus por nós mesmos, mas Deus, que é muito rico em misericórdia, nos guarda de tropeçarmos e nos afastarmos de sua presença, e faz que entremos nos céus em glória. Através da obra de Jesus Cristo, Deus nos apresenta sem culpa alguma em sua presença gloriosa. Pedro usa o termo sem mácula
quando descreve Cristo como Cordeiro sem defeito. Deus não apenas nos purifica do pecado, como também concede ao seu povo a alegria incessante, ou seja, o céu estará repleto do contínuo regozijo de santos e anjos. Por causa de sua redenção, os cristãos não estão cheios de terror, mas de grande alegria quando entram na presença de Deus. Esses poucos versículos, esse versículo nos lembra isso. Não há o que temer, mas a alegria a desfrutar para aqueles que estão em Jesus Cristo. E Deus, ele é poderoso, irmãos, para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis, santos e puros diante dele. Assim como nós temos essa visão da noiva que se prepara para o noivo, é o próprio Deus que desceu do céu e veio buscar o seu povo, e ele é poderoso para nos apresentar diante dele irrepreensíveis e com grande alegria, porque afinal, alegria é um assunto sério no céu. Mas uma segunda coisa que a gente vê aí no texto é que Deus é único, e o texto diz: a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Essa é uma realidade que a Escritura nos ensina. Há somente um único Deus, o nosso Salvador. Há somente um Deus vivo e verdadeiro. Há somente um Deus que governa, que criou todas as coisas, que administra todas as coisas através da sua boa providência. O único Deus, Criador, Redentor, presente, é o Deus revelado na Escritura, o Deus revelado em Jesus. Ele é o nosso Salvador. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, o que nós vemos, senão os atos salvadores, redentores desse Deus cheio de amor e de misericórdia. Mas como que Deus é glorificado? Como que Deus é conhecido? E o texto diz: mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi o próprio Jesus que disse que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém conhece a Deus senão através de Jesus Cristo. Ele é a imagem exata, a expressão exata do Senhor. E o nosso único Senhor. E essa foi a mensagem que causou tanto alvoroço no primeiro século, diante, das outras religiões pagãs, diante do imperador que se via como um Deus, quando a igreja confessava: não, somente Jesus Cristo é o Senhor. Deus é conhecido, Deus é glorificado, e a nossa vida só pode ser vivida através de Jesus. Então aí, nessa exultação, nesse louvor, nesse hino de gratidão e de louvor ao Senhor, nós vemos que Deus é o único Salvador mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós vemos então a salvação do nosso Deus e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o nosso Pai, é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, a quem nós podemos confiar e dedicar as nossas vidas. E sobre isso, o comentário bíblico diz o seguinte: Judas termina a sua epístola atribuindo glória somente a Deus. E a gente é lembrado aqui, ao conhecido lema da Reforma Protestante: só lhe deu glória. A Deus somente seja a glória. O adjetivo único é usado com frequência em doxologias. A gente vê isso em Romanos, em Timóteo, e reflete o próprio credo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Desde o Êxodo, desde a libertação do Egito, Deus se apresenta como o único Senhor, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E na plenitude do tempo, Deus ele enviou o seu Filho para nos redimir do pecado. Através de Jesus Cristo, somos redimidos do pecado e da culpa e transformados em glória, conforme Paulo diz na sua carta em Colossenses. Deus é o único, e é mediante Jesus Cristo, irmãos e irmãs, que nós somos redimidos, que nós somos salvos, que nós somos realmente alcançados pela graça do nosso Deus. E por fim, Judas também nos lembra que Deus é o centro
de todas as coisas. Deus é o centro de tudo aquilo que existe. A Deus deve ser toda glória, toda majestade, todo poder e toda autoridade. O texto termina dizendo: sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Essas 4 palavras, esses 4 atributos, glória, né, que no original é essa palavra doxa, e da onde surge doxologia, adoração, majestade, aonde a gente tem essa palavra megalazine, poder, que é a palavra kratos no original, e autoridade, que é exousia. Essas 4 palavras, esses 4 atributos, nos lembram que tudo o que existe para a glória, para a majestade, para declarar e demonstrar o poder, a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o centro, irmãos e irmãs, do nosso mundo. Deus é o centro do Evangelho. Deus é o centro da sua criação, e tudo que existe para trazer glória ao nome de Deus. Quando nós olhamos na Escritura, Deus se revelando, é exatamente isso que nós percebemos. Um Deus cheio de glória, de majestade, de poder, de autoridade, de soberania, um Deus que reina sobre todos os povos, um Deus que coloca príncipes e tira príncipes, que muda as estações, um Deus que ao longo de toda a história de Israel e da história da redenção e da história da sua igreja, se mostra como um Deus glorioso. E aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós mais desejamos, aquilo que está lá no fundo do nosso coração, é contemplar a glória, a majestade, o poder e a autoridade do nosso Deus. E olha como o texto termina, dizendo que isso acontece antes de todas as eras, antes do mundo existir, antes da criação. Deus já estava em glória, em majestade, em poder e autoridade. Deus, ele se manifesta agora, no presente, e isso será uma realidade para todo sempre, para todo o tempo, aonde nós entendemos, aonde nós compreendemos que o fim de todas as coisas é a glória, a majestade e o louvor do Senhor. E nós só encontramos alegria, nós só encontramos beleza, nós só encontramos bondade e verdade quando voltamos o nosso coração para o próprio Deus. Sobre isso, um comentário de um livro diz o seguinte: na verdade, sua maior alegria é contemplar a glória de Deus em Cristo. E à medida que vislumbra seu Salvador, ele é transformado gradualmente à semelhança daquele a quem adora. Quanto mais se regozija em Cristo, tanto mais constantemente manifesta os frutos de justiça pelo poder do Espírito Santo, para a glória e o louvor de Deus. Queridos, a nossa maior alegria é contemplar a glória de Deus em Jesus Cristo. E é à medida que a gente vislumbra e se deslumbra e fica realmente, né, fascinado com essa glória, é que a gente então pode viver uma vida aqui para a glória do Senhor. A maior motivação para o casamento, a maior motivação para a criação dos filhos, a maior motivação para a gente trabalhar bem é a glória de Deus. Não é a culpa, não é o medo, não é a pressão de tantas coisas, mas é sim entender que Deus é o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, e tudo que existe é para a glória, para a majestade, para o poder, para a autoridade do nosso Deus, que era, que é e que há de vir. Amém? Faça junto comigo essa oração que diz assim, essa oração que nós temos sempre buscado orar, e a ideia é que você tenha ela como um guia também para a sua vida de oração. Diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres.
Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos sempre lembrar disso. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é único e o nosso Deus é o centro de tudo o que existe. Neste momento eu convido você a colocar a sua vida, colocar o seu coração diante do Senhor, enquanto nós louvamos ao Senhor através dessa canção, que você perceba o cuidado, o amor do Senhor, a presença do Senhor na sua vida, que as promessas, a presença, a provisão do Senhor possam alegrar o teu coração, para que a gente perceba que Deus está perto de nós, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim, Oremos, queridos irmãos, queridas irmãs. Jesus, tudo tu és para nós. E por onde nós olhamos, nós vemos a tua bondosa mão, teu braço forte. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós pertencemos a ti, tanto na vida como na morte. E diante dessa exultação, dessa doxologia que Judas termina a sua carta, nós queremos também louvar, glorificar, exaltar o teu nome, porque Deus, tu és poderoso, poderoso para nos guardar até o dia da tua vinda, poderoso para nos livrar de todo mal, poderoso para sustentar a nossa vida, porque nós somos fracos, somos pecadores, somos limitados, duvidamos tantas vezes, somos, Deus, muitas vezes, homens de pouca fé.
Mas embora a gente seja fraco, embora a gente envelheça, embora o nosso corpo se corrompa, o nosso interior é renovado pelo teu poder, pela tua sabedoria, pela tua majestade. Por isso, Deus, nesse Natal, alegra o nosso coração com a realidade daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor. Que a gente se lembre que temos um Salvador, que a gente se lembre que temos um bom Senhor que nos conduz, que dirige a nossa vida. Por isso, Deus, que cada área da nossa vida, que cada esfera da nossa vida esteja sob o teu senhorio, sob o teu cuidado, sob a autoridade do teu Filho. E que possamos, ó Deus, louvar, glorificar a tua majestade, a tua soberania, o teu poder, a tua autoridade, porque tu és, Deus, o centro de toda a história, tu és o centro do universo, tu és o centro de tudo que existe. E que a nossa vida esteja centrada não em nós mesmos, mas em ti, Deus. Que o Senhor seja a nossa referência, que o Senhor seja o nosso sustento, e que diante de cada situação que os teus filhos aqui estão colocando diante de ti, que o teu nome seja glorificado e que o nosso coração seja alegrado, exulte na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua obra majestosa, maravilhosa, bondosa. Em nome de Cristo, traga cura, libertação, paz, alegria sobre os teus filhos e filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: oremos juntos. Senhor Jesus Cristo, tu apacentas teu rebanho, esta igreja cristã, com força e sabedoria. Regozijamo-nos por seres nosso Salvador e por tua misericórdia nos alcançar. Enche-nos com todas as coisas boas, para que engrandecemos teu santo nome, pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos. Façamos essa última oração. Deus compassivo, teus ouvidos estão abertos ao clamor dos pobres e tu vens em auxílio dos necessitados. Sintoniza nossos corações com os mais pequeninos, para que vejamos nosso Senhor Jesus neles e para que a grande reversão do teu reino venha. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que em nome de Jesus possamos a cada dia desfrutar da bondade, do amor do nosso Deus. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que em nome de Jesus a gente viva esse Natal com essa alegria, com essa exultação, a certeza de que Deus, Ele nos ama, a certeza de que Deus, Ele nos chama, a certeza de que Deus é aquele que nos guarda até o dia da vinda do nosso Salvador. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.